A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. A chegada a Nazaré. Chegando a Nazaré, em hora avançada da noite, dirigiram-se para a sua pequena casa. O Senhor permitiu que ninguém os visse e que desta forma pessoa alguma fosse perturbar aquela tranquilidade com desejos de boas-vindas. Somente algumas vizinhas, muito amigas de Maria, tiveram tal permissão. Tão logo dentro de casa, foram de imediato para aquele pequeno quarto onde se havia operado o altíssimo mistério da encarnação do Verbo Divino. No local, ajoelharam-se e adoraram ao Pai Celeste, agradecendo por ter feito com que chegassem sãos e salvos àquele destino. Fizeram também muitas orações de graças pelo benefício que ele fizera a toda a humanidade, o de haver enviado seu unigênito para o resgate de todos os pecados e da dura servidão de todas as pessoas. E como aquele grande mistério tivesse acontecido naquele aposento, é fácil imaginar-se a alegria que tomou conta das três personagens. José se sentiu subitamente tomado por um verdadeiro turbilhão de sentimentos e desfrutou excepcionais alegrias naquele momento. De fato, foi assaltado por tal êxtase que pôde deliciar-se com o seu Deus de forma nunca antes sentida. Nesse estado, mais uma vez, lhe foram reveladas altos mistérios da encarnação do Verbo Divino. Havendo Maria e Jesus terminado suas orações e período de recolhimento, os anjos providenciaram algo de comer para eles, para se restaurassem. Após terem rendido suas graças por aqueles alimentos, retiraram-se para os seus aposentos, no sentido de repousarem, pois estavam extremamente cansados. José não cabia em si de contentamento e alegria, e muito pouco descansou naquela noite, passada praticamente em agradecimentos ao Senhor. Dizia para si mesmo: finalmente estou em casa, aqui com tranquilidade posso agora desfrutar da companhia de Maria e de meu querido Jesus. Que felizardo és, José, que tanto fazes pelo teu Deus para que tanto te beneficie. Como corresponderás a todas estas graças? Dirigindo-se ao Senhor, dizia então: aqui estou, Senhor, preparado para seguir vossa vontade. Empregarei todo o meu tempo a vosso serviço, ao do vosso unigênito e ao de sua Santa Mãe. Tudo farei para que eles tenham tudo o que necessitam para viver, pois a mim coube a felicidade desta tarefa. Sabeis perfeitamente, Senhor, que somente desejo servir à mãe e ao seu filho, submeter-me completamente a isso e a eles em tudo o que me ordenarem. Todavia, sabeis também que se de vós vier a receber qualquer instrução contrária, qual seja a de portar-me como chefe e comandar, submeterei minha vontade à vossa e comandarei. Nessa situação eventual, suplico-vos, Senhor, a graça de exercitar tais funções de maneira correta. Que eu tenha, pois, as qualidades e virtudes para tanto, para não ocupar indignamente o alto posto que concedeis. Peço também não me ser dado executar algo que seja contra vossos desejos, aos do vosso unigênito e aos de sua santificada Mãe. O santo passou toda aquela noite em súplicas. Os minutos lhe parecem séculos, com grande expectativa de que mais rapidamente chegasse o instante de rever Jesus e sua amada Maria. Encontrava-se tão preocupado com as providências a serem tomadas no sentido da manutenção diária de ambos, que rezava fervorosamente para que o Senhor lhe providenciasse qualquer tipo de atividade para que pudesse atender àquele compromisso. Tentava prever tudo e se mostrava muito solícito e diligente,
e Deus muito se comprazia com estas suas atitudes e atendia então aos seus pedidos. José, de um lado, procurava corresponder a essas graças que lhe eram concedidas e as recebia com agradecimentos, reconhecendo em todas a sua infinita bondade e condescendência. Tinha para si que elas não se fundamentavam em seus méritos, pois que se achava indigno, e derramava sentidas lágrimas por não possuir todos os elementos que julgava necessários. Pessoalmente achava nada merecer, mas que o Senhor assim agisse só por sua infinita bondade e misericórdia. No dia seguinte, tão logo acordou, passou a arrumar a casa para que pudesse trabalhar novamente em sua profissão. Aguardou que Maria e Jesus também se levantassem para saudá-los e rezarem em conjunto, e eles deixaram seus aposentos e a ele se dirigiram para os cumprimentos habituais. Maria se mostrava muito prestativa, desejando saber seu estado, se havia repousado convenientemente, conforme mandavam suas obrigações de esposa amorosa e leal que era. O santo se constrangia e se embaraçava com todas estas gentilezas, agradecendo com humildade todos aqueles cuidados para com ele, e de seu lado também oferecia seus préstimos, mostrando grande vontade em servir em tudo o que se encontrasse ao seu alcance, e dizia: Querida Maria, ficaria extremamente satisfeito se o Senhor me destinasse como teu servo para servir-te em tudo o que for necessário. Todavia, é seu desejo que eu me comporte como marido, ordenando e comandando, e devo submeter-me a esta vontade. Deves perdoar-me em termos de minhas faltas e fraquezas, e deves também ajudar-me a louvar e agradecer a Ele por todas as graças que me concede. À medida dessas palavras, José observava com atenção a extrema humildade de sua esposa e se penalizava. Entretanto, não podia deixar de manifestar suas vontades e decisões. Ele a via cada vez mais linda e graciosa, humilde e ao mesmo tempo majestosa, e se alegrava muito quando a olhava, dizendo para si mesmo: mas que grande felicidade a minha em poder conviver com criatura tão digna! Como poderei jamais merecer dádiva tão grande a mim concedida pelo Pai? Após essas considerações, ele se voltava para Jesus e, tendo-se por indigno, se humilhava, sem falar, fixando apenas seu olhar no menino. Animado pela confiança em ser seu pai adotivo, falava então sobre aquelas suas ansiedades todas em poder servi-lo e amá-lo. Sentia tal alegria e só de olhar para ele derramava tenras e sentidas lágrimas. Na verdade, ele e Maria representavam os seus únicos objetos de amor, de alegria e de satisfação. Vendo-se atribulado ou perturbado por qualquer coisa, bastava que os olhasse para que se confortasse e nada mais pudesse desejar. Por isso não se alegrava com quaisquer outras ocorrências e nada mais lhe causava impressão positiva do que o amor que neles depositava. Na verdade, nem mesmo sequer olhava para quaisquer outras coisas, fossem elas quais fossem. E nisso tinha suas razões, pois neles residia a graça divina. Em Jesus, particularmente, morava a própria divindade, fato que o santo entendia perfeitamente. Como de hábito, os três disseram os costumeiros louvores a Deus para sua grande satisfação, e ele então deixou a casa com o beneplácito de ambos, e foi em busca dos alimentos de que necessitavam. O Senhor providenciou para que arranjasse logo trabalho e assim pudesse cumprir com as suas obrigações essenciais. Muitos se congratulavam com ele por seu retorno a Nazaré, especialmente os mais amigos, e muitos lhe perguntaram também onde haviam estado durante sua ausência da cidade. E ele lhes respondia que estavam onde a providência divina os havia conduzido para que pudessem salvar a vida de Jesus, e também que eles voluntariamente muito haviam sofrido para que o menino escapasse da perseguição de Herodes.
Os verdadeiros amigos naturalmente se alegravam com essas notícias, todavia os que não eram não se sentiriam exatamente satisfeitos com elas. O santo recebeu alguns donativos em dinheiro para que pudesse adquirir alimentos para ele e para sua família. Foram providenciados a seu pedido por aqueles citados amigos sabedores de sua precária situação momentânea. José então voltou para casa muito satisfeito e agradecido ao Senhor pelas providências tomadas. Entrando em casa, observou que Maria e Jesus se encontravam em colóquios divinos. Quando Jesus notou sua presença, foi imediatamente para ele, muito amoroso, como fazia habitualmente no Egito. À maneira típica das crianças, acariciou José e, tomando-o pela mão, conduziu-o até Maria, dizendo para ela: aqui está nosso querido José, que já providenciou os alimentos que precisamos. O santo, a essas palavras, lacrimejava de emoção, nada mais podendo dizer do que: ó meu filho, alegria toda do meu coração. Maria também o recebeu com afeto e carinho, agradecendo tudo o que ele fizera para providenciar aqueles alimentos necessários. Ele então lhe colocou sobre os donativos que recebera e também a respeito do trabalho conseguido, com o qual agora poderia prover tudo o que fosse necessário para a manutenção deles. E os três rezaram em conjunto e agradeceram ao Senhor pelas graças concedidas e por tê-los socorrido naquela situação, e louvaram também sua divina beneficência e paternais cuidados para com eles. No próximo vídeo vamos continuar. José é perseguido e mostra paciência e resignação. É o próximo capítulo.